para nós aqui do Velosa, temos sido convidadas pelo Tax Women para falar de um tema tão importante. É um imenso orgulho fazer parte desse grupo e estamos aqui muito felizes de estar hoje, todas nós aqui unidas para tratar desse tema. Agradeço a você, Nereida, a Alessandra, aqui presente, a Tati e também as minhas sócias, Fernanda e Elisa. Eu vou começar aqui, vou compartilhar com vocês a apresentação. Falem se estão visualizando. Ótimo. Então, ótimo. Eu vou começar com o regime geral de tributação, que se aplica para a maioria dos contribuintes, inclusive para algumas atividades de serviços financeiros, como é o caso das tarifas e comissões. Aí, na sequência, entra a Fernanda e Elisa e a Tati, que vão falar dos serviços financeiros e regime específico de tributação. Bom, agora, quais são as razões da reforma, né? Essa que é a grande questão que surge. O sistema atual, a gente sabe que ele é extremamente complexo, temos inúmeras legislações, guerra fiscal, uma insegurança jurídica absurda e muitos processos judiciais e administrativos. Então, qual que é o objetivo da reforma? É corrigir essas distorções, simplificar as operações, evitar a acumulatividade na cadeia produtiva, manter a mesma carga tributária e gerar maior crescimento da economia. Bom, e o que é, então, importante a gente ressaltar aqui, que várias pessoas têm falado, mas, assim, ainda a gente vê que o pessoal não está observando isso. A reforma, ela não é apenas uma reforma tributária, mas é uma reforma dos negócios. Então, ela é reforma tributária apenas no nome. E é, então, necessário e super importante a gente envolver desde já todas as áreas no tema. Não apenas o time de tax, que é o que está lá já sofrendo há muito tempo no assunto, mas a gente precisa envolver todas as áreas, sejam de precificação, custo, logística, contratos, TI, e dentre outras. Então, assim, 2026 está aí, a gente já tem o início do sistema e precisamos, então, todos nós corrermos aí atrás desse tema o quanto antes. Eu vou passar agora, pessoal, para os tributos extintos e os novos. Aqui, com a reforma, a gente vai ter mudanças significativas, com a unificação de vários tributos e o IVA dual e o imposto seletivo. Então, a ideia é promover a eficiência e transparência. Na apresentação aqui, vocês vão ver que tem, então, PIS e COFINS federal e o IOF Seguros, que são extintos, e vira o CBS federal, que é a contribuição sobre bens e serviços. O ICMS e o ISS, eles são extintos e vão tornar aqui o IBS subnacional, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IPI federal, ele é reduzido a zero, exceto Zona Franca de Manaus. É criado o imposto seletivo, que é federal, incidência que incide sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Agora, seguindo ao período de transição. O período de transição vai ser aqui de 7 anos. Parece longo, mas não é tão longo assim. A gente tem esse período de testes para calibrar a carga tributária do CBS e do IBS. Então, os contribuintes vão ter que conviver com os dois sistemas ao longo dos anos, com o aumento de complexidade aí nas operações. Então, o que é importante a gente observar? 2026, a gente já tem o ano teste, que é o ano para calibrar a alíquota. Então, CBS e IBS, as alíquotas vão ser 0,9% e 0,1%, compensáveis com PIS e COFINS. O recolhimento é dispensado se cumpridas as obrigações acessórias. 2027, a gente tem a extinção do PIS e COFINS e IOF Seguros, o início da cobrança do CBS Imposto Seletivo, a redução a zero do IPI, exceto Zona Franca de Manaus.
2029 a 2032, a gente tem a redução escalonada do ICMS e do ISS e aumento da alíquota do IBS. 2033 já temos o fim da transição, a extinção integral do ISS e do ICMS e, portanto, a vigência integral desse novo sistema. Bom, vamos para os pilares da reforma agora. Qual que é a finalidade da reforma? Um dos principais pilares é o princípio da neutralidade. Então, ele visa distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica. Então, é o fim da guerra fiscal, de planejamentos tributários arrojados. E quais são as pretensas soluções que vão ser implementadas? Então, assim, base ampla de incidência. Todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços, não mais vai ter aquela discussão de materialidade, se é bem, se é serviço, como, por exemplo, aquelas discussões sobre software, se é ISS, se é ICMS. Então, isso já acaba com a base ampla de incidência. Não cumulatividade plena. Os tributos pagos ao longo da cadeia gerarão créditos, exceto operações de uso e consumo pessoal. Temos também a tributação no destino. Então, a arrecadação passará do local da origem para do consumo. O CBS e IBS pertencerão ao local onde estão os consumidores. Então, o local da produção será indiferente para arrecadação. Cálculo por fora. O valor do imposto será explícito para o consumidor. Hoje a gente tem aí praticamente impossível saber qual é a nossa carga tributária. Então, é o fim daquelas discussões de exclusão de tributo na própria base de cálculo. Então, veremos aí esses pilares da reforma. Temos outros também que eu vou passar aqui no próximo slide. Então, quais são os outros pilares e soluções implementadas com a reforma? A legislação uniforme no país, então temos a lei complementar única para definir os mesmos fatos geradores, base de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. Então é o fim daquele sofrimento que temos com as inúmeras legislações estaduais e municipais. A vedação a benefícios e incentivos, ou seja, sem benefícios regionais, mas com previsão de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos. A estimativa da alíquota de referência estimada em 28%, mas ainda vão ser fixadas com resolução do Senado. E temos a autonomia dos entes federativos com relação a alíquotas. As alíquotas próprias efetivas poderão ser definidas por cada ente federativo no âmbito do seu território. A uniformização das alíquotas padrão, ou seja, os municípios, estados e Distrito Federal deverão estabelecer as mesmas alíquotas para todas as operações, não podendo beneficiar determinados segmentos. Poderão ser iguais, menores ou maiores que as alíquotas referência. Agora a gente vai passar para a ampliação das hipóteses de incidência. Bom, com a reforma, houve uma ampliação das hipóteses de incidência. O conceito de mercadoria, ele foi substituído por bem. Então, imóvel, móvel, material e imaterial, inclusive direitos. Já o conceito de serviço, ele ficou residual. Ou seja, tudo que não for caracterizado como bem ou direito é serviço. Também definiu as hipóteses de incidência para operações onerosas. Qualquer fornecimento com contraprestação e não onerosas, brindes, bonificações, entre outros. Vamos passar agora para o conceito de contribuinte. Bom, vamos falar sobre o conceito do contribuinte no contexto da Lei Complementar 214 de 2025. Primeiro, é importante ressaltar que o fornecedor pode ser tanto uma pessoa física ou pessoa jurídica que realizam atividades econômicas de modo habitual. Além disso, o conceito de fornecedor se estende a entidades sem personalidade jurídica, como é o caso de fundo de investimento. Portanto, o regime de tributação se aplica de forma ampla. Agora, vamos avançar para a base de cálculo. Vamos falar agora sobre a base de cálculo do IBS e da CBS.
É importante a gente frisar que a base de cálculo é o valor integral da operação. Isso inclui qualquer quantia cobrada pelo fornecedor, até mesmo os descontos concedidos sob condição e operações sem valor ou sem valor determinado. Aqui também chama atenção que não integram a base de cálculo do IBS e do CBS os valores do próprio IBS e da CBS, além dos descontos incondicionais e reembolsos. Passando agora para o meu último slide sobre, já entrando no regime específico para serviços financeiros. Então, vamos falar agora sobre esses regimes específicos de tributação para serviços financeiros. A gente tem os serviços financeiros ficam sujeitos ao regime específico. Outro ponto importante é que serviços remunerados por tarifas e comissões serão mantidos no regime regular. Consideram serviços financeiros as operações de crédito, câmbio, seguro, resseguro, entre outros. E os serviços financeiros ficam sujeitos ao regime específico quando prestados por pessoa física ou pessoas jurídicas supervisionadas pelos órgãos que compõem o sistema financeiro nacional e pelos demais fornecedores previstos em lei. Ou seja, além disso, é importante destacar que não é a entidade que determina se está sob um regime regular ou específico, mas sim a atividade que está sendo realizada. A gente vai passar agora, daqui para frente, para entender melhor esse regime específico. E então eu passo agora a palavra, agradeço aqui a oportunidade de fazer esse overview. Passo a palavra para a Nereida, e as minhas colegas e sócias também vão aprofundar mais sobre o regime específico. Nereida, não sei se você já quer. Não, já estou aqui sim, Tá a ótimo. postos, mas obrigada aí pela introdução, falando aí tudo, dando aí uma geral sobre o CBS e IBS, e a gente vai entrar agora, ter uma fala mais específica sobre a tributação de serviços financeiros, pela Fernanda Calazans, também sócia do Velosa. Ela é especialista em direito no mercado financeiro de capitais pelo IBMEC Law, tem LLM na Universidade de Leiden, Holanda, é professora de tributação no mercado financeiro de capitais no IBDT, e a palavra é sua, Fê. Obrigada, Nereida, obrigada, também queria agradecer o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, com tantas pessoas queridas que estou vendo aqui, que estão dentro desse nosso webinar. Eu só não sei se a gente, de repente, abre aqui a palavra para a Camila. A Camila está com a mão levantada, de repente ela tem uma pergunta aí, dessa parte mais geral, acho que talvez a gente possa abrir para ela aqui, né? Fê, desculpa, foi sem querer. Ah, que pena. Perdão, mas se eu lembrar Imagina. de alguma coisa aqui, eu falo sim. Imagina, maravilha, legal. Bom, então eu vou falar aqui sobre a tributação dos serviços financeiros dentro do regime específico, né? Como a FESECO já trouxe, acho que um ponto bastante interessante que me recordou muito a Lei 4595, né? Que é a lei que trata ali das instituições financeiras, que define as instituições financeiras pela sua atividade, né? Então, no artigo 17 da 4595, a gente tem lá uma definição do que é intermediação financeira, e, de certa forma, até uma definição de entidade financeira por meio de sua atividade. Então, o que é interessante a gente ver que a lei complementar trouxe, esse regime específico, ele é aplicado para a atividade, para os serviços financeiros que ela trouxe ali, um rol bastante extenso do que são considerados como atividades financeiras. Então, a gente tem essa qualificação não pela entidade que está prestando e não pela sua qualificação ou até pela sua supervisão pelo Banco Central, mas pelo próprio exercício da atividade. Então, continua, ou ficará, né, continua não, porque estamos criando novos tributos, mas ficará sob o regime regular.
né? Os serviços que são cobrados, tarifas e comissões, então a própria legislação exemplifica serviços de abertura, manutenção e encerramento de conta, aqueles serviços de transferência de valores, eles até colocam os serviços de emissão de cheque, eu falei, me recuso a colocar cheque, porque isso não existe mais, né, gente? Acabou. Para as entidades, instituição de pagamento, os serviços de manutenção e encerramento de contas de pagamento, pré ou pós-paga, que são remunerados por tarifa, as consultorias que eventualmente uma instituição, uma entidade financeira possa vir a prestar, excetuando, né, o assessoramento de investimento e o consultor de valor mobiliário, porque foi trazido, né, esses serviços são considerados pela lei complementar como serviços financeiros, e a relação jurídica que a gente tem entre emissor e portador de um cartão, né? Então, essa relação que na sua maioria é remunerada por uma taxa de administração, uma taxa de anuidade, isso continua sendo, isso será tributado como um regime regular, que seria, digamos assim, ao exemplo da nossa legislação de hoje, é o que é tributado pelo ISS, então é aquele serviço mais puro, digamos assim. E as atividades financeiras, que foram chamadas de serviços financeiros pela lei complementar, elas ficam dentro do regime específico de tributação criado, né, pela emenda constitucional e pela lei complementar, que eu trouxe aqui algumas exemplificações, até porque cada um desses serviços financeiros, né, a lei complementar trouxe uma seção específica e eles têm tributação e regrinhas bastante específicas, a gente não ia conseguir entrar no detalhe de todos eles, né? Então a gente optou aqui por falar de alguns mais, digamos assim, talvez até mais relevantes para a economia, como, por exemplo, operação de crédito, né? Então, operação de crédito que engloba captação, repasse, adiantamento, empréstimo, financiamento, descontos de títulos, garantia, as operações de câmbio, as operações de negociação e intermediação de valor mobiliário, dentre as quais a gente inclui derivativo, porque derivativo foi equiparado pela lei de valor mobiliário a um valor mobiliário, as operações de arranjo de pagamento, né, as instituições de arranjo de pagamento, a gestão e administração de recursos, inclusive de fundos de investimento, que esse é um ponto que depois a gente vai aprofundar um pouco mais ali com a fala da Elisa, a securitização e factoring, as operações de seguro foram trazidas como operações de serviços financeiros, exceto o seguro-saúde, que foi trazido ali junto com as operações de plano, né, os planos de assistência à saúde, as operações de resseguro, tem as operações de leasing e tal, então tem um rol bastante completo ali que está no artigo 182 da lei complementar. Fê, podemos passar, por favor. Aqui eu trouxe, então, esse destaque para uma coisa que realmente me chamou bastante atenção, como eu mencionei anteriormente, que me lembrou muito ali, realmente, ali a 4595, que é essa definição, né, essa sujeição ao regime específico das atividades, independentemente se a gente está falando de uma entidade, de um fornecedor, né, que seja ou não regulado ou supervisionado pelo Banco Central ou por um regulador do sistema financeiro nacional, né? Então, o que é importante a gente olhar? Qual é a atividade sendo exercida, né? E essa atividade está sendo exercida de forma habitual e com uma natureza econômica, com uma intenção efetivamente de ser uma atividade econômica, né? Então, eu destaquei aqui o que está ao final ali, e isso aqui, inclusive, dá o gancho, né, para que os fundos de investimento que exerçam uma atividade, por exemplo, financeira, que a gente sabe que muitas vezes os fundos de investimento têm uma finalidade de antecipar recursos, né, de dar, de certa forma, um crédito né, para o setor da economia. Então, isso aqui dá o gancho, evidentemente, na medida em que ele passa a desenvolver essa atividade de forma habitual, né, e com uma caracterização de uma atividade econômica, né, com uma intenção mais profissional. Então, é importante a gente ter esse olhar aqui para essa definição do que é o serviço financeiro, né, e por quem pode ser prestado para fins de aplicação do regime específico. Podemos seguir, Fê. Então, qual que é a base de cálculo, né? O que também acho que é bastante interessante a gente observar quando a gente está falando desse regime específico que acabou sendo criado pelo legislador, acho que
do setor do governo, né, focado ali na reforma tributária, sim, claro, observaram e fizeram uma avaliação de como era o IVA, né, em outros países, e tiveram essa percepção, né, de que em muitos países europeus, em que o serviço financeiro acaba sendo isento, né, dentro da cadeia ali produtiva, então ele não está dentro efetivamente do que é a não cumulatividade de um IVA, observaram como aquilo ali era um entrave para o próprio sistema da não cumulatividade, como para a própria economia, né? Então, o que o legislador e o governo buscaram trazer, né, até na fala aí que a Nereida abriu o nosso webinar, de que foi algo inovador, né? Então, de fato, a nossa legislação, quando a gente olha para serviço financeiro, IVA, né, e serviço financeiro, ela é inovadora porque a gente tem, de fato, o serviço financeiro dentro, né, dessa não cumulatividade, né? Então, para aquilo que é serviço tributado dentro do regime geral, né, do regime regular, o fornecedor, né, de serviço financeiro, ele pode tomar crédito, né? Então existe essa possibilidade de tomada de crédito para aquilo que são aquisições de bens e serviços feitos por um fornecedor de serviço financeiro, porque ele tem, inclusive, né, receitas que são tributadas dentro do regime regular, mas ele não pode tomar crédito daquilo que ele está tomando uma dedução, né? Então, a base de cálculo dentro do regime específico, ele é uma base de cálculo que pega as receitas das operações financeiras e ela permite, né, uma série de deduções, e isso aqui é absolutamente inspirado na nossa atual regra do PIS e COFINS. Então, a nossa atual regra do PIS e COFINS, a tributação das entidades financeiras, ela é exatamente dessa maneira, né, que apesar de ser uma tributação cumulativa, porque ela não te dá direito a crédito, ela é uma tributação que te permite deduzir despesas da base, com o objetivo muito de se tributar no final da linha o que é algo mais próximo do spread bancário, daquilo que é o lucro, digamos assim, da entidade financeira. Então, o que o legislador fez aqui? Uma combinação, né? A gente até brinca que a tributação das entidades financeiras ela é uma tributação híbrida, né? Então, ele combinou o regime regular para aquilo que são as receitas de tarifas e comissões, aquilo que é o serviço mais puro, né, que atualmente é tributado pelo ISS, e para aquilo que é receita de operação financeira, uma tributação semelhante à tributação que a gente tem no PIS e COFINS, que é pegar a receita da operação financeira e deduzir determinadas despesas que a gente vai trazer aqui, que a legislação trouxe, ficando restrita. Aqui ele até coloca essa questão de que essas despesas que podem ser deduzidas, de modo geral, elas são despesas que são de operações autorizadas por autoridade governamental e tem que ser dentro dos limites operacionais, né? Então, a exemplo, por exemplo, da despesa de correspondente bancário. A legislação de correspondente bancário ela exige que a remuneração esteja limitada, né, a 6% do valor da operação. Então, evidentemente que a dedução vai estar limitada aos limites operacionais que as autoridades regulatórias já trazem, né? O que mais que eu posso trazer aqui? Então, o período de apuração, ele é mensal, né, da CBS e do IBS, e aqui um outro ponto bastante interessante que a nova regra trouxe, aí eu já vou abrir aqui para o Macleiton para fazer a pergunta, vou só terminar esse slide aqui. Esse ponto é um ponto bastante interessante, digamos que ele era uma ineficiência, né, quando a gente olha hoje a legislação do PIS e COFINS, que é a possibilidade de você ter uma base negativa do IBS e da CBS. Então, se não determinar isso aqui para as financeiras é bastante importante, por conta, inclusive, dessa característica de você ter deduções, né? Então, na medida em que você tem, na base, a possibilidade de deduzir determinados valores, né, perdas, a gente vai entrar ali mais especificamente disso mais à frente, você pode chegar a um determinado período de apuração e ter uma base negativa, né? Não ter receita e ter mais despesas do que receita. Quando você tem essa circunstância de ter uma base negativa, a legislação está te permitindo utilizar essa base negativa em recolhimentos futuros, em períodos de apurações futuros, você não pode atualizar esse valor, ele não está sujeito à atualização, e você tem um prazo aí prescricional de 5 anos para utilização. Macleiton, um prazer ter você aqui, pode fazer sua pergunta. Oi, doutora, bom dia.
A Bom minha dia, dúvida é tudo sobre... bem? Tudo bem. Minha dúvida é sobre o crédito, tá? O artigo 40, a partir do artigo 47, que dispõe lá sobre a não cumulatividade, na LCP 214, a gente percebe que eu vou poder tomar crédito nas minhas aquisições daquilo que não é, enfim, que não tem a finalidade para uso e consumo pessoal. Perfeito. Na apuração da financeira, eu vou precisar limitar a apropriação do crédito às minhas receitas de serviços que não são financeiros, ou eu vou poder apropriar o crédito sobre a totalidade da minha base tributável? Bom, vou falar aqui a minha opinião, mas abro para as minhas colegas poderem divergir. Eu entendo que você não tem essa limitação, essa proporcionalização, né? Eu entendi essa pergunta. Você está querendo dizer a possibilidade de tomar crédito do IBS e da CBS pela financeira em relação às suas aquisições de bens e serviços que não sejam para uso pessoal, ela está muito pautada no fato de que ele também tem receitas dentro desse regime regular, né? Então, tributados Sim. pelo regime regular. Mas não existe uma regra que te estabeleça que você tenha que proporcionalizar a sua possibilidade de tomar de crédito à sua tributação de receitas neste regime, tá? Claro que você tem que ter esse cuidado de não, dessa tua tomada de crédito, né, das despesas que você está tomando crédito, não estarem dentro das suas despesas que estão sendo deduzidas da base de cálculo. Sim, perfeito, perfeito. Não é isso mesmo, eu concordo, Carla Fê. Tá ótimo. Boa, Fê, acho que a gente obrigado. pode seguir. Imagina. Então, como que a gente vai apurar essa base de cálculo, né? Então, a gente vai pegar as receitas das operações financeiras com essas deduções que a legislação trouxe. Aqui a gente tem também um ponto que eu acho que também é importante a gente destacar, enfim, sem entrar em críticas ou não críticas à reforma tributária, considerando que, né, a atual sistemática de tributação das entidades financeiras e essa inspiração que esse regime específico teve no PIS e na COFINS, atualmente tributado pelas instituições financeiras, a gente teve uma série de pontos aqui que foram melhoramentos da legislação, né? Então, claro, o governo e o legislador se inspiraram nesse regime que atualmente é aplicado para as entidades financeiras e trouxeram alguns pontos, esclareceram alguns pontos que a gente hoje tem, inclusive, uma série de contencioso, né, em discussão pelas entidades financeiras. Então, quais são essas deduções, né? As despesas financeiras de captação de recurso, né? Então, quando a entidade financeira capta recurso no mercado, então ela pode deduzir as despesas financeiras que ela tem nessas captações, as despesas com operações de câmbio, as perdas nas operações com títulos e valores mobiliários. Fê, podemos seguir. Encargos financeiros, né, que são reconhecidos como despesas, independentemente da forma de contabilização, referente a instrumentos de dívidas que tenham sido emitidos por pessoas jurídicas, né, que sejam adquiridos ali pela entidade financeira. E aqui acho que é o primeiro ponto que eu queria, né, o item E aqui, que eu queria trazer um destaque, porque é um ponto de bastante discussão no contencioso, né, que são as perdas incorridas no recebimento de crédito, né? Primeiro ponto de bastante inovação dessa legislação é ele trazer, neste conceito, né, também as perdas na cessão dos créditos e na concessão de descontos numa renegociação. Então, hoje a gente tem muita discussão no CARF de em que medida, né, a concessão de descontos numa renegociação de uma dívida, ou a cessão, se ele é ou não passível dessa dedução, e, na verdade, o entendimento, inclusive, nessa legislação é de que de que tanto a concessão de desconto como a cessão, ela é uma perda definitiva, já naquele momento da operação, né? Você não precisa observar o que a gente tem, para as instituições financeiras mudou um pouco agora, mas que a gente tinha ali na Lei 9430, de você ter que observar alguns requisitos para poder apropriar, né, e considerar ali, de fato, que você tem uma perda incorrida. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A lei traz essa exigência, né, de que esse valor, essa perda, seja alinhada a valor de mercado, não trouxe como que a gente vai trazer, né, conferir de que, de fato, esse valor é um valor de mercado. E outro ponto bastante interessante, ele trouxe essa necessidade de você ter que observar as regras
de dedutibilidade do imposto de renda, né, que também é algo que a gente não tinha na legislação de PIS e COFINS. Até trouxe aqui as duas leis, né, que tratam sobre a dedutibilidade do imposto de renda para, né, a perda no recebimento de crédito, que é a 9430 e a Lei 14.467, que se aplica para as entidades financeiras, aí num conceito mais restrito, né, que são aquelas entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Ela excetuou só as administradoras de consórcio e as instituições de pagamento. Outro ponto também, que é o item F aqui desse slide, que a legislação também trouxe de forma bastante inovadora, né, foi fruto aqui, né, a gente tem muitos pontos que são fruto de pleitos de mercado, né? Então a gente sabe que as associações de entidades financeiras trabalharam de forma bastante pesada para exatamente tentar resolver essas distorções que a gente tinha na legislação do PIS e da COFINS, que é a possibilidade de deduzir as despesas com assessores de investimento, consultores e correspondentes registrados no Banco Central. Então aqui a gente está falando de correspondentes, efetivamente correspondentes bancários, né? E basicamente relacionados às operações de crédito, câmbio e TVM. Esses correspondentes, esses assessores e consultores têm que ser terceiros, né? É óbvio que a gente não está falando aqui dessas atividades sendo exercidas internamente por empregados ou administradores da entidade, porque isso seria vedado, né? A gente ter a dedução, a linha ali do que a gente tem numa tomada de crédito. Então, a gente está falando, evidentemente, de uma prestação de serviço, de fato, junto a um terceiro, tá? Fê, podemos seguir. O Fábio, acho que tem uma pergunta também para fazer. Fábio, pode abrir o microfone, por favor. Tá. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar participando. Por gentileza, tem uma dúvida em relação a serviços financeiros que são recebidos por empresas que não são financeiras, né? Que não ficam ali sujeitas ao sistema financeiro nacional. Esse ingresso dessa receita, ele fica sujeito ao IBS e CBS tanto da regra geral, ou ele vai para o regime específico? Ou o fato dele não estar sujeito ao órgão, ele foge do regime específico, e se não tiver na não incidência, ele fica sujeito à regra geral do IBS e CBS? O regime específico, ele se aplica para as receitas das operações financeiras, né? Então, se você é um adquirente de um serviço financeiro, você não está oferindo uma receita do serviço financeiro, né? Você está adquirindo um serviço financeiro. Então, o regime específico ele não vai se estender para o adquirente do serviço financeiro. Ele é apenas aplicado por fornecedor, né? Usando aqui os termos da lei complementar, ele vai ser aplicado para o fornecedor do serviço financeiro. Não sei se eu respondi a sua questão. A gente vai mais para frente tratar isso, da possibilidade da tomada de crédito. Então, quando você é um adquirente de um serviço financeiro, você pode tomar crédito. Você está lá dentro do regime regular, né, pressupondo que você está dentro do regime regular, que não está sujeito ao regime específico, inclusive porque esse é um requisito que a norma traz, você pode tomar crédito dos serviços financeiros que você adquirir. O Fábio, você tinha colocado essa pergunta, eu tinha entendido, como você falou, receita, que seriam rendimentos financeiros que você auferiu, ou numa aplicação financeira, não é isso. Eu posso, talvez, a pergunta, talvez sem detalhes, possa não permitir uma resposta assim, tão objetiva. Vamos supor que eu tenho uma empresa, um varejista, vendo móveis, e eu vendo também, sabe, cartão presente? Então, eu vou lá e vendo 10 mil cartões presentes para uma determinada empresa que vai distribuir para os funcionários. Quando eu faço essa venda desse cartão presente e eu recebo por isso. Esse ingresso dessa receita, dessa venda desse cartão presente, eu considero como ingresso de uma receita sujeito ao IBS e CBS, ou vai depender se o cara que essa venda eu me enquadro como um serviço ou não? E hoje eu tributo pelo PIS e COFINS, por exemplo. Eu acho que teria que ser olhado se essa atividade do cartão presente que você está... A gente não tem os detalhes, né, de como ela é estruturada, se ela pode entrar, por exemplo, numa definição de um arranjo de pagamento. Acho que possivelmente não, né, mas
Então, é essa avaliação que vai ter que ser feita. Qual é a Entendi. natureza dessa atividade que você está prestando, né? De emissão de um cartão presente, né? Em que medida ele se aproxima aqui de uma operação de um arranjo de pagamento, que daí poderia estar sujeito ao regime específico. Então, acho que é difícil realmente responder de uma forma mais genérica e abrangente, porque teria que olhar o detalhe da atividade que você está exemplificando, tá? Mas, assim, do que você descreveu, eu pensaria aqui, eventualmente, numa aproximação de um arranjo de pagamento, tá? Onde você tem emissão de um cartão, então... Mas, claro, teria que olhar mais no detalhe de como essa tua atividade funciona para ver se está ou não dentro daqueles serviços. Então, acho que até para simplificar um pouco a resposta, vai estar sujeito ao regime específico aquilo que está considerado como serviço financeiro. Então, você vai ter que olhar, minha atividade, ela é um serviço financeiro? Você vai olhar o rol, olhar as definições, né? Então, como eu falei, para cada serviço financeiro, a gente tem ali uma seção específica, um detalhamento maior, olhar em que medida aquilo ali é ou não um serviço financeiro. Se for, você está sujeito ao regime específico. Se não for, não está. Acho que é mais ou menos tentar simplificar. A pergunta é complexa, mas eu vou tentar simplificar aqui a resposta. E é taxativo, né, o enquadramento. O rol está no taxativo. 182 e 183 da Lei Complementar 214, tá? Então, é isso que você tem que olhar. Está me parece mais próximo a um regime regular, a sua atividade, do que de instituição de serviço financeiro. Concordo com a Fernanda. Perfeito, obrigado. Imagina. Bom, então, aqui a norma depois traz alguns parágrafos, né, depois das deduções específicas, ainda para compor o que é a base de cálculo do regime específico, né? Então, ela traz que as suas receitas e despesas de variação cambial, elas devem compor a base de cálculo. Aqui eu trouxe também trago uma reflexão para nós. A gente tem, na legislação atual, lá na MP 2158, no artigo 30, uma regrinha, né, em termos de momento de reconhecimento dessas receitas, né, uma regra que diz que a gente tem que reconhecer essas receitas, regra geral, pelo regime de caixa, e traz uma opção para as pessoas jurídicas poderem reconhecer isso pelo regime de competência. Aplicável para qualquer pessoa jurídica, inclusive as entidades financeiras. Aqui eu trago só essa reflexão que, claro, hoje essa norma não trata de CBS e IBS, ela trata do PIS/COFINS, né, Imposto de Renda, CSL e PIS/COFINS. Talvez a gente precise ter uma norma para estender esses efeitos da variação cambial também para o IBS e CBS, para que a gente tenha uma compatibilização do reconhecimento fiscal do imposto de renda da CSL também para o CBS e IBS, né? Acho que é um ponto que acabou, talvez não tendo, acho que não precisaria ser na lei complementar, efetivamente, acho que a gente pode ter isso numa lei ordinária, tal qual hoje já está lá na nossa MP eterna 2158. Então, quando a gente tiver hipóteses de estorno de encargos financeiros, né, em relação aos instrumentos de dívida que a gente falou ali, que eu, né, trago como dedução, se ele for estornado, eu tenho que adicionar esse valor, evidentemente, se daí eu tive um estorno de uma dedução, eu tenho que adicionar para tornar neutro ali e não considerar aquela despesa. Aqui o valor justo, né, ou a marcação a mercado de ativos financeiros. Aqui foi um ponto que foi decorrente de pleito de mercado e também numa ideia de compatibilizar o que a gente tem na norma fiscal atualmente para o imposto de renda, CSL e PIS/COFINS, também para o IBS e CBS, que é considerar a marcação a mercado só quando da efetiva realização desse ativo financeiro, né? Então, ainda que eu tenho, para fins contábeis, né, que manter ali a marcação a mercado de um ativo financeiro, a norma está falando, você vai estabelecer uma subconta para controlar essa marcação a mercado e só vai realizar isso no momento em que você realizar o ativo financeiro. Então, isso está hoje na 10.637, artigo 35, para os demais tributos, né, para o imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, e teve esse cuidado aqui de também trazer essa norma de forma a gente ter um equilíbrio aqui, uma simetria desse reconhecimento também para CBS e IBS. E aí a regra também estabelece que a gente tem que ter, né, quando a gente tiver uma reversão de uma provisão ou uma recuperação de um crédito que foi anteriormente deduzido, também a gente tem que ter a adição disso na base de cálculo, de modo, de novo, a neutralizar essa base de cálculo do CBS e IBS.
Podemos seguir. Em termos de alíquota, né? Claro, a norma traz que você tem que ter essa alíquota uniforme para todo o território nacional, né? A alíquota da CBS e IBS em relação aos serviços financeiros. Ela traz uma regrinha aqui, né, para o período de transição, da forma como essa alíquota vai ser calculada, né? Então, tem lá os critérios de cálculo e um cuidado, né? De que essas alíquotas elas vão ter que ser calculadas de modo a manter a carga tributária incidente sobre as operações de crédito das instituições financeiras bancárias, né? Então, aqui uma sutileza, né, em termos terminológicos, porque ele está dizendo que você tem que manter a carga, né? Então, não é necessariamente... Ui, levei um susto agora. Então, não é necessariamente uma intenção tão somente, né? Porque eu acho que o governo tinha muito um cuidado de você não onerar, né, ou não trazer as operações de crédito aumentar a carga fiscal de modo a aumentar o custo de uma operação de crédito, né? Mas aqui talvez nem tenha sido só esse cuidado, é um cuidado muito mais de manutenção mesmo da carga tributária sobre essas operações. Aí, em termos de obrigações acessórias, a gente também não tem detalhes, né? Porque ela vai ser estabelecida em regulamentação futura, ordinária ou por regulamento, né? A norma até fala que ela pode ser fixada por regulamento, mas a gente já tem informação, né, de que os prestadores de serviços financeiros vão ter que dar uma série de informações, prestar uma série de informações, de modo a que a gente tenha, né, a condição de apurar a base de cálculo, creditamento e distribuição, né, particularmente do IBS, que, né, esse tributo subnacional, considerando o nosso princípio do destino, né? Então, na medida em que a gente tributa pelo princípio do destino, ainda que você não tenha diferença de alíquota, já que a alíquota vai ser uniforme para todos os serviços financeiros em todo o território nacional, para fins de distribuição dessa receita, a gente tem que ter esse cuidado de para qual entidade da federação que isso vai ser distribuído. E outro ponto interessante que eu também destaquei, desculpa, Fê, é que, né, hoje a gente tem lá as DESIFs, né, para as instituições financeiras, e elas não estão obrigadas à emissão de documentos fiscais, né? Então, talvez a gente tenha algo semelhante aqui, né? Já tem aqui uma certa previsão, né, na lei complementar de que o regulamento que vai estabelecer as obrigações acessórias vai poder desobrigar a emissão de documento fiscal desde que você cumpra ali determinadas obrigações acessórias. Então, talvez a gente tenha algo semelhante aqui para o setor financeiro também. Podemos seguir, Fê. Estou já finalizando, vou dar uma acelerada aqui para não tomar o tempo da Elisa. Em termos de tomada de crédito, o que é interessante a gente observar, né? Também aí, acho que num esforço grande aí do legislador de tornar a CBS e IBS o mais não cumulativo possível quando a gente está lidando ali com serviços financeiros. Então, ela permitiu a tomada de crédito, né, para quem é contribuinte do CBS e IBS no regime regular, né, e não esteja sujeito ao regime específico, pode tomar crédito das despesas financeiras em operações de crédito ou em títulos, né, que tenham sido emitidos, títulos de dívidas que tenham sido emitidos, que são operações com debêntures e notas comerciais, feitas algumas deduções, né? Então, na medida em que esse crédito, ele é um crédito calculado pelo regime de caixa, né? Então, ele depende do efetivo pagamento ali da sua prestação, né, dos juros efetivamente, mas ele não é o crédito talvez mais normal, aí pensando na não cumulatividade, que você já faz a apuração em cima dele, né? Ou o valor de recolhimento em cima dele. Até porque, até um ponto que a Nereida trouxe numa aula que ela deu, que eu tive a oportunidade de assistir, ela traz um certo mismatch, né, em relação à tomada do crédito por quem está tomando esse empréstimo, e a instituição financeira que está tributando, né? Então, a instituição financeira ela vai tributar pelo regime de competência, os juros que ela vai aproveitar, e a tomada de crédito é pelo regime de caixa, né? Então, a gente vai ter um mismatch, mas, de certa forma, eu acho que é a solução que podia ser feita, né? Porque eu acho que ia ser completamente impossível, né? Considerando que a gente viu aqui que as receitas financeiras pelas instituições financeiras vão ser tributadas tomando essas deduções, nunca você, né, ia ter essa possibilidade de fazer uma apropriação de crédito específico daqueles juros, né? Porque as instituições financeiras, inclusive, fazem
captações de forma mais ampla, né? Ela não faz captação para cada operação que ela presta, né? Então, evidentemente, seria completamente impossível. Então, essa tomada de dedução, acho que é a solução que foi feita. E aí, o que o governo estabeleceu? Que você pode deduzir para chegar, digamos assim, no que seria aproximadamente o spread da instituição financeira, dos juros que você paga, você deduz, evidentemente, principal não pode ser considerado, mas você vai deduzir também o valor da taxa Selic, que teoricamente é aproximadamente é o custo de captação que a instituição financeira teria. Então, sobre este valor, você aplica a alíquota do serviço financeiro e pode tomar crédito. Então, esse é um ponto de bastante inovação também da nossa legislação, que é permitir essa tomada de crédito para as operações financeiras especificamente, ampliando, inclusive, para as operações com debêntures e notas comerciais, numa intenção aí de estímulo ao mercado de capitais, né? Quando você tem oferta pública desses títulos e valores imobiliários, a regra estabelece uma dinâmica um pouco diferente, né? Não é mais tomada de crédito, mas aí o credor, né? O credor, a instituição financeira credora de uma debênture e de uma nota comercial, ela vai deduzir da base de cálculo esse valor, né? Ela vai deduzir o valor correspondente aos juros que for superior à taxa Selic, mas também nessa intenção de só tributar aquilo que efetivamente ela vai ter de receita nisso. Então, é uma dinâmica um pouco diferente, e aí, evidentemente, ela não dá a tomada de crédito para o devedor, né? Mas numa intenção aqui também de tentar preservar uma não cumulatividade. Podemos seguir. Acho que meu último slide é só para reforçar, né, de que também para um tomador de operação de serviços financeiros que não esteja no regime específico, ele pode tomar crédito daquilo que são da CBS e IBS com base no valor efetivamente pago pelo fornecedor aqui, né, aquilo que é tarifa e comissão, incidente sobre as operações de crédito, câmbio, TVM, securitização e faturização, e estende também essa possibilidade, inclusive para um fornecedor, uma entidade financeira, digamos assim, né, para alguém que está dentro do regime específico, poder também tomar crédito dessas tarifas e comissões, com este cuidado de que não seja uma despesa que esteja lá incluída, embutida em alguma dedução que já foi feita na base de cálculo do IBS e da CBS. Então, acho que a minha parte era isso. Abro aqui para a Nereida para poder repassar aqui para a Elisa, para a gente continuar nosso debate, e queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todos. Excelente, parabéns, foi muito legal, Fê, como sempre. E agora a gente, e realmente é uma tributação diferenciada, uma base de cálculo diferenciada, essas deduções são diferenciadas, e a importância aí da contabilidade, né? Ela é meio que dependente, a apuração da base de cálculo depende de uma boa contabilidade, realmente. Sabe o que eu me lembrei, que talvez a gente possa voltar a ter, Nereida? Lembra aquela informativa que a gente tinha do PIS da COFINS? Eu não vou me lembrar o número agora, que apaguei, mas era uma que tinha lá um anexo com todos os COSIFs, o que dá dedução, o que não dá. Isso facilitava demais, né? Uma apuração de uma base de cálculo. Sim. Então, eu acho que a gente pode voltar a ter algo semelhante a isso, né? Deixando muito claro, com uma transparência aí, o que é passível de dedução da base da CBS e do IBS, numa intenção até de uma redução de contencioso ou de autuações, né? O Juliano lembrou aqui, IN 247, eu também não lembrava não, viu? Boa. Mas é importante. E essa questão também da alíquota uniforme nacionalmente. A gente não vai ter várias alíquotas, né, de serviço financeiro, vai ser uma alíquota só e tem lá o formato de que vai como ela será calculada. Mas bem interessante. E agora a gente vai ouvir a Elisa Henriques, ela é sócia do Velosa também. Ela cursou LLM de Mercado Financeiro de Capitais no INSPER, São Paulo, é mestranda em Direito Tributário pela FGV de São Paulo e é pesquisadora do Grupo de Pesquisa de Inovação em Novas Tecnologias da GV também, da FGV São Paulo também.
e ela vai trazer para a gente todo esse imbróglio envolvendo aí os fundos de investimento. A palavra é sua, Elisa. Obrigada, Nereida. Bom dia a todas e todos. Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Eu estou ao lado de mulheres que eu sempre admirei, com quem eu muito aprendi sobre tributação de mercado financeiro, então é uma alegria, uma honra estar aqui nessa manhã. O olhar aqui da minha fala vai ser um pouco sobre, ainda dentro dos serviços financeiros, mas em especial sobre as atividades de gestão e administração de recursos, e depois até um olhar específico para os fundos de investimento, né? Quando a gente pensa na gestão e administração de recursos, e a regra, ela inclusive fala, né, que isso abarcaria também a gestão e a administração de fundos de investimento, a gente precisa dar um passo atrás para entender exatamente quem são, né, quais são essas atividades e quem pode prestar essas atividades. Então, a gestão e a administração de recursos, ela envolve, né, uma atividade que é privativa de uma pessoa autorizada pela CVM, e essa pessoa, que pode ser também uma pessoa física, ela vai ali solicitar um registro para atuar como administrador fiduciário ou como gestor de recursos, ou até mesmo nas duas atividades. Eu posso cumular essas funções. E aí eu vou ter esse papel de, dentro de uma atividade econômica, então de forma profissional, fazer uma gestão de uma carteira de valores mobiliários, aplicando recursos financeiros de terceiros por conta e ordem desse investidor. Então são essas atividades de gestão e administração de recursos que a regra equiparou, tratou como um serviço financeiro e sujeitou elas a um regime específico, tal como a Fernanda já destacou, é claro que com algumas particularidades, considerando até a própria característica dessa atividade. Podemos passar, Fê, por favor. Então, o que a gente vai tributar quando eu estou falando da gestão e administração de recursos, inclusive para fundos de investimento? Primeiro que eu tenho que entender que aqui o fundo de investimento, ele não está exercendo atividade nenhuma, ele está num papel de alguém que toma serviços, que são justamente esses serviços de gestão e administração. E aí ele vai, e aí que nesse cenário, né, a entidade que estiver desenvolvendo, prestando esses serviços, ela vai ser tributada também numa lógica de tributação das receitas auferidas com essas atividades, né? A escolha do legislador ao tratar do regime específico foi onerar as receitas. E o que eu vou entender como receita? A totalidade das contraprestação que eu auferi em razão do desenvolvimento desse serviço, independente de qualquer nomenclatura que eu venha dar a essa contraprestação. E um ponto importante aqui é que, diferente do que a gente observou nas operações de crédito, nas operações de câmbio com títulos de valores mobiliários, não foi autorizado pela legislação a dedução de nenhum valor na apuração da base de cálculo desses prestadores de serviço. Então, eu vou pegar a totalidade das receitas auferidas e eu vou aplicar alíquotas, que alíquotas vão ser essas, assim como a Fernanda descreveu, uma alíquota que vai ser definida e que vai ser uniforme em todo o território nacional. Então, eu não vou ter aqui, para fins dessas atividades, uma preocupação com relação a quem é o destinatário do meu serviço no sentido de alíquota. Eu vou precisar, sim, identificar quem é esse destinatário, porque eu também vou ter, enquanto administrador de fundo ou distribuidor por conta e ordem, a obrigação de apresentar, né, uma declaração ou uma obrigação acessória onde eu vou informar qual é, né, exatamente quais são os fundos que eu faço a gestão, quem são os cotistas desse fundo, o valor das cotas e eventuais outras informações que venham a ser definidas em regulamento. Então, eu não preciso ter a informação de quem é o destinatário para fins de definição de alíquota, mas eu vou precisar ter essa informação para apresentar via uma obrigação acessória para a Receita Federal e para o Comitê Gestor. Outro ponto interessante
interessante da gente falar é com relação à não cumulatividade, né? A não cumulatividade no âmbito dos serviços financeiros, ela é uma opção. Eu posso ou não conceder àquele tomador do serviço, né, aquele adquirente, a possibilidade de aproveitar crédito com relação àquelas contratações. Particularmente com relação à atividade de gestão e administração de recursos, a gente tem uma vedação expressa ao aproveitamento do crédito. Então, aquele investidor que contrata a gestão ou administração de recursos, ele não tem direito, né, ao aproveitamento do crédito de IBS e CBS, independente dele ser ali um contribuinte ou não. Qual que é a exceção que a gente tem a essa regra da vedação ao aproveitamento de crédito? O fundo de investimento, quando ele vem a ser considerado como um contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS. E aí a primeira questão que a gente coloca é: mas quando que um fundo vai ser contribuinte do CBS, da CBS e do IBS? Porque eu hoje tenho uma regra onde eu tenho uma previsão de que a carteira e as operações realizadas pelo fundo de investimento, elas não estão sujeitas à tributação. Essa tributação ela vai acontecer no nível do cotista daquele fundo de investimento. Então, as carteiras, tanto de uma perspectiva de tributação da renda, como também de uma perspectiva de uma tributação ali de consumo, uma tributação indireta, que é o que a gente tem hoje, elas não estão sujeitas a nenhum tipo de ônus de tributação com relação às suas operações. Podemos passar, Fê, por favor. E aí o ponto que a gente coloca é isso. Então, quando que um fundo de investimento vai ser contribuinte da CBS e do IBS? E aí eu acho que é importante a gente dar um passinho para trás e relembrar até o que a Fê Seco já trouxe para a gente. Primeiro, quem é o sujeito passivo da CBS e do IBS, né? A gente teve ampliação de base, mas a gente continua tendo a previsão e a figura de um sujeito passivo. E a escolha do legislador foi em tratar como sujeito passivo o fornecedor, assim entendido como aquele que realiza operações no desenvolvimento de atividade econômica, de forma habitual ou em volume relevante que caracterize, pressupõe essa atividade econômica e de forma profissional, portanto, de forma organizada, visando uma intenção de lucro, ainda que eu não precise ter lucro em cada uma das operações que eu venho a realizar. E aí a regra trouxe o que talvez tenha sido o ponto de maior preocupação do mercado, em especial o mercado de fundos de investimento, uma regra que diz que é fornecedor a pessoa física ou a pessoa jurídica, ou até mesmo a entidade sem personalidade jurídica, e aí expressamente eu incluí os fundos de investimento. Isso significa que agora fundo de investimento é contribuinte da CBS e do IBS em todo e qualquer caso? Não, isso significa na nossa leitura que o fundo pode ser contribuinte do IBS e da CBS, mas para isso ele tem que primeiro ser considerado um fornecedor. Se ele não for considerado fornecedor, eu não tenho que falar em sujeição passiva dessa entidade à CBS e ao IBS. Podemos passar, Fê, por favor. Então, que outros pontos que a gente teve a própria legislação indicando que o fundo de investimento era um fornecedor de serviços financeiros? A gente teve isso em alguns trechos da legislação, e em especial pós o veto que a gente vai mencionar um pouquinho. Então, quando a gente olha na regra de serviços financeiros, né, que é aqui até o objeto da nossa conversa, a gente não vê qualquer menção expressa entre o rol de fornecedores dos fundos de investimento. Então, qualquer que seja a política de investimento, a categoria do fundo de investimento, ele não foi expressamente elencado como fornecedor de serviços financeiros, então, como sujeito à incidência da CBS e CBS. O que a gente teve? A gente teve, na parte geral, uma menção expressa de que os fundos de investimento que liquidem antecipadamente recebíveis, eles podem ser contribuintes, mas para isso eu preciso observar algumas condições que a própria legislação adotou como requisito para que aquele fundo que está atuando na liquidação antecipada de recebíveis, que ele se torne, portanto, um fornecedor e, consequentemente, sujeito à incidência da CBS e do IBS.
Podemos passar, Fê. Agora que eu vi que tem duas mãozinhas levantadas, posso fazer uma pausa. Eu não sei quem levantou primeiro, acho que aqui, mas ficou à disposição aqui. Eu tinha levantado, mas a minha dúvida pode ser depois. Não pode A seguir. Mariana que levantou primeiro, depois a Marília. Como Eu vocês acho que preferirem. Mariana, eu queria só fazer um adendo aqui em relação à questão da tributação dos fundos, né, de IBS, CBS, e aí a gente até estendendo um pouco aí, que não é o caso aqui, mas é de IRCS, porque tem a questão envolvendo também a personalidade jurídica, né, do fundo de investimento. Então, eu acho que, na minha opinião, é por isso também que a gente não tem eles ali de forma clara. Clara não existe, os fundos não estão elencados ali como os fornecedores, né? Assim, como uma regra preto no branco, porque você tem uma discussão relativamente grande, eu entendo bem conceitual, e na minha opinião os fundos realmente não têm personalidade jurídica para pagar, para dever impostos, né? Então, tem lá, obviamente tem uma questão de retenção na fonte e tal, né, as exceções que existem, mas eu acho que, regra geral, não deveria pagar, né? Acho que o ponto da personalidade jurídica, de fato, sempre foi o elemento para que a gente afastasse a tributação tal como ela está posta hoje, né? Então, quando eu olho para a PIS e COFINS, ela fala que são as pessoas jurídicas. Então, ele sempre trouxe esse elemento da personalidade jurídica como determinante para a tributação. Quando a gente passa a ter no âmbito da CBS e do IBS uma ideia de que o que eu onero é a atividade desenvolvida e não mais quem a exerce, a questão da personalidade jurídica ela se tornou irrelevante ou ela se tornou ao menos menos relevante, né? Então, por isso que a gente passa a ter essa preocupação e essa até inclusão expressa de que, sim, eu posso ter um fundo de investimento que, se ele se enquadrar no conceito de fornecedor, então, portanto, se ele estiver desenvolvendo uma atividade econômica que está no âmbito da incidência do IBS e da CBS, ele vai ser considerado fornecedor. Mas é uma mudança de paradigma em relação a tudo que a gente vê até o momento, inclusive com reconhecimento da própria Receita Federal, de que a existência ou a ausência de personalidade jurídica era determinante para você ter determinada, né, incidência tributária ou não. Então, acho que esse é um ponto realmente muito relevante. E até acho, Li, se você me permitir, que eu acho que isso vai ser restrito para o CBS e IBS. Eu acho que isso não vai dar margem aqui, quer dizer, claro, uma mudança de legislação, sim, mas que não dê margem à tributação, por exemplo, da carteira pelo imposto de renda, né? Quer dizer, isso daí continua essa neutralidade, essa não tributação, né? Então, é restrito, acho que para o IBS e CBS, que passou a ter essa possibilidade, né? Exatamente. E aí, o que eu acho que é importante da gente olhar, né? A gente teve a regra, tal como ela foi aprovada no âmbito do Senado e da Câmara, a gente tinha alguns vetos específicos com relação a fundos de investimento. Primeiro que eu tinha uma lógica toda inversa do que a lógica que a gente tem hoje em razão desses vetos, porque os fundos, eles eram, por regra, não considerados contribuintes do IBS e da CBS, o que deixava muito claro esse racional de que só em situações muito específicas eu ia ter a caracterização desse fundo como contribuinte do IBS e da CBS. E aí, que situações seriam essas? Seriam as situações dos fundos que liquidam antecipadamente recebíveis, seriam as situações dos fundos imobiliários e dos FIAGROS, que poderiam, de uma forma, primeiro, como uma opção, se tornarem contribuintes do IBS e da CBS, porque talvez fizesse sentido considerando a atividade econômica que eles desenvolvem, e algumas situações em que seria mandatório que eles fossem considerados contribuintes, que são aquelas situações onde eles são
né, estão sujeitos ao mesmo tratamento tributário de uma pessoa jurídica, porque tem a presença do construtor, do incorporador ou do sócio com mais do que 25% das cotas, ou mesmo aquelas situações onde eles não cumprem com os requisitos para a isenção do imposto de renda, o que tornaria eles, portanto, contribuintes do IBS e da CBS de forma obrigatória. Então, não mais uma opção, agora uma obrigação. Todos esses dispositivos, eles foram vetados na sanção presidencial e eles se encontram até o momento ainda pendentes de julgamento. Eu até entrei um pouquinho antes para confirmar, segue sobrestando a pauta, mas segue sem qualquer análise por parte do Congresso Nacional, que precisa avaliar se vai manter esse veto, então, portanto, considerar a redação tal como ela está hoje, ou se a gente retornaria, né, ao texto anteriormente vetado, portanto, tendo como regra que fundos não são contribuintes do CBS, da CBS e do IBS. Podemos passar, Fê, por favor. Mas então, considerando todo esse cenário e o texto tal como ele está posto, né? Então, eu tive veto no que dizia que fundo não era contribuinte. E eu tenho uma regra que diz que fundo pode ser fornecedor. Isso significa que, então, a gente tem todo e qualquer fundo sendo considerado fornecedor e, portanto, sendo contribuinte da CBS e do IBS? E a nossa leitura é que não. Podemos passar, Fê, por favor. O que é um fundo de investimento? E acho que aqui a gente vai entrar até no ponto que a Marília bem colocou. O fundo, ele é uma comunhão de recursos. E ele tem por finalidade aplicar aqueles recursos que foram captados em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza, mas que são expressamente definidos em regulamento e em na política de investimento que consta desse regulamento. O fundo, ele só existe uma vez que ele é constituído e no mesmo ato eu tenho a aprovação do regulamento desse fundo. Então, a existência e a constituição do fundo, ela está diretamente relacionada, né, interligada à sua política de investimento. Eu não tenho fundo sem uma definição de qual que vai ser a política de investimento dele. E aí, o que a gente pode concluir como sendo, portanto, um fundo? O fundo vai ser aquela comunhão, aquele condomínio de caráter especial que vai captar recursos de uma coletividade essa que podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas, vinculadas ou não ao mercado financeiro e também outros fundos de investimento. E uma vez que eu tenho os recursos dessa coletividade, eu vou aplicar ele através de uma gestão e administração profissional naquele objetivo ou finalidade comum que aqueles cotistas e que aquele regulamento assim estabeleceu. Esse objetivo e essa finalidade comum, ela pode ou não envolver um fornecimento de um bem e serviço. E aí eu vou precisar entender qual é esse objetivo e finalidade comum para verificar se aquele fundo está ou não fornecendo um bem ou um serviço. Podemos passar, Fê, por favor. E nesse contexto, o que eu acho que é importante a gente pensar? O que talvez seja o fundo de investimento ou a estrutura mais comum quando a gente pensa no fundo de investimento, que é aquela coletividade que é destinada a operações e aplicações no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Quando eu penso numa aplicação no âmbito de mercado financeiro e de capitais, o primeiro ponto que surge é: bom, então ele está realizando uma operação com títulos e valores mobiliários. Operações com títulos e valores mobiliários, que envolve aquisição, que envolve negociação, ela está ali expressamente elencada no âmbito de serviços financeiros, como sendo uma atividade sujeita à CBS e ao IBS. Mas o que a gente precisa olhar? Quando que essa atividade, essa operação, ela está sujeita ao CBS ou ao IBS? Quando eu tenho uma entidade que desenvolve essas operações no intuito de entregar uma utilidade a terceiro. Não quando o único objetivo ou a única razão é entregar um resultado financeiro para aquela coletividade junto à qual eu angariei os recursos, né? E aí, o que eu acho que é importante a gente trazer aqui um paralelo, que foi até um dispositivo que a Nereida compartilhou já no chat. Quando a gente pensa na aplicação no mercado
mercado financeiro de capitais por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas que não sejam ali, que não estejam sujeitas aos serviços financeiros, então que, portanto, não estão fazendo isso com intenção de entregar uma utilidade a terceiro, a própria regra expressamente incluiu do âmbito da incidência da CBS e do IBS os rendimentos financeiros que são por essas pessoas auferidos, os dividendos ou juros sobre capital recebidos por essas pessoas e mesmo os resultados de quaisquer outras operações com títulos e valores mobiliários. Então, se o objetivo de toda essa reforma tributária, até como a Fernanda Seco destacou, é que eu tenha as decisões de investimento econômicas não sendo interferidas por aspectos tributários e que vai ser indiferente quem está realizando uma ou outra operação, porque o que importa é a natureza dessa atividade, eu não posso ter um fundo que captou recursos de pessoas físicas, de jurídicas, numa coletividade, se sujeitando a uma tributação que a própria pessoa física ou pessoa jurídica, quando faz isso com seus recursos próprios, então não envolvendo uma ideia de intermediação financeira, ela não se sujeita a essa tributação. Então, esse fundo que opera títulos e valores mobiliários, ele não é fornecedor, porque ele está investindo no mercado financeiro tal qual uma pessoa física ou uma pessoa jurídica pode fazer com seus recursos próprios. A única diferença é que aqui ele optou por angariar os recursos dessa coletividade e não fazer isso de forma individualizada. Ele faz considerando esse coletivo, essa comunhão de recursos. Podemos passar, Fê, por favor. Isso já é diferente das situações dos FDICs. Porque os FDICs, eles antecipam recebíveis, eles atuam na liquidação de antecipação de recebíveis. Então, portanto, visando entregar uma utilidade, não só para os seus cotistas, que querem o resultado daquela aplicação, mas para aqueles terceiros que têm a intenção de antecipar os seus recebíveis e receber recursos em razão dessa antecipação. Aqui, a atividade que ele desenvolve, ele tem, claro, uma finalidade primeira de ter resultado positivo para distribuir para o cotista, mas ele também está entregando utilidade para esses terceiros que antecipam os recebíveis, tal como uma instituição financeira faz, tal como instituições fazem no âmbito de arranjos de pagamento. Então, nesse conceito, ele passa a desenvolver uma atividade econômica, porque o objetivo não é só, né, ter resultado positivo, entregar rendimento para os seus cotistas, mas também entregar uma utilidade para esses terceiros. E aí, nesse caso, a gente entende que ele passa a ser, portanto, um fornecedor, né, no âmbito dessas operações e podendo se sujeitar à incidência da CBS e do IBS, com o cuidado aqui de que, por uma decisão do legislador, ele trouxe ali quais são as situações que eu vou tratar como sendo atividade econômica e, portanto, considerando esse FDIC como fornecedor. Então, é quando envolver recebíveis comerciais ou do âmbito do arranjo de pagamento e quando eles não forem classificados como entidade de investimento. Então, ou seja, quando não tiver aquela figura de um gestor profissional que pegou recursos de uma coletividade que não tem esse conhecimento e esse entendimento e gere esses recursos da melhor maneira possível e visando o interesse desses terceiros que investem nessa coletividade. Então, aqui foi uma opção legislativa de excluir essas entidades, porque, na essência, a atividade desenvolvida não deixa de ser uma atividade econômica e, portanto, poderia ser passível da incidência da CBS e do IBS. O mesmo acontece com relação a fundo imobiliário e a FIAGRO. Podemos passar, Fê, por favor. E aqui o que é importante a gente pensar? O fundo de investimento imobiliário, e aqui eu vou falar mais do imobiliário, porque o FIAGRO, apesar da consulta pública, ainda não tem uma regulamentação junto à CVM, ele tem uma série de ativos denominados aqui genericamente empreendimentos imobiliários,
em relação aos quais ele pode aplicar os seus recursos. Ele pode investir efetivamente em direitos reais sobre bens imóveis, inclusive ali construindo, incorporando, então realizando operações com bens imóveis, ou ele pode simplesmente escolher e optar por investir em papel, que é o que a gente chama do FII de papel e o FII de tijolo. O FII de papel, ele nada mais é do que aquele primeiro fundo que a gente falou, que transaciona, que faz operações daquela coletividade no mercado financeiro de capitais. Então, ele também não está desenvolvendo atividade econômica. Ele está adquirindo uma LCI, um CRI, como eu, Elisa, pessoa física, poderia fazer e não me sujeitaria a essa tributação. O mesmo não acontece no que a gente chama dos fundos de tijolo ou os fiagros de terra, onde eles vão efetivamente desenvolver uma operação, uma atividade econômica, atividade essa que fica dentro do âmbito até do que a gente chama operações com bens imóveis e que estão sujeitos a um regime específico no âmbito da lei complementar. Podemos passar, Fê. E aí, quando a gente olha para essas operações com bens imóveis, o que são, né? Quais são as operações, as atividades econômicas que estão no âmbito da incidência do IBS e da CBS nesse regime específico? É a alienação, é a locação, é o arrendamento. Então, são atividades que, se uma pessoa jurídica ou mesmo uma pessoa física faz isso de forma habitual, em volume relevante, elas vão se sujeitar à tributação com alíquotas reduzidas, né, que foi também uma opção do legislador para esse regime específico, mas elas são considerados fornecedores e, portanto, contribuinte. O mesmo racional a gente precisa fazer aqui com relação a esses fundos de tijolo ou os fiagros de terra. Por quê? Eles estão, de novo, captando ali, aplicando recursos e entregando rendimentos para os seus cotistas? Estão, mas eles estão, em última instância, locando, então, entregando uma utilidade para o terceiro, que vai ser o locatário daquele imóvel, ou ele está comprando e vendendo, então, portanto, entregando uma utilidade para aqueles que vão adquirir aqueles imóveis. Então, a gente tem aqui, sempre que ter, quando a gente fala em fundos de investimento, esse olhar no sentido de que existe uma utilidade que está sendo né, que está sendo disponibilizada para um terceiro, uma utilidade que vai além de eu investir em determinados papéis e receber os rendimentos desses papéis? Se a resposta for sim, muito provavelmente a gente está diante de um fundo que é fornecedor e que deve se sujeitar a CBS ou IBS. Se a resposta for não, eu vou seguir na mesma linha do que aquela pessoa física ou que aquela pessoa jurídica que faz isso, considerando o seu patrimônio pessoal e que não se sujeita a essa tributação. Podemos passar, Fê, por favor. Acho que aqui eu já fui falando um pouquinho, né? Só uma tabela exemplificativa. Eu até vi que muita gente pediu material, a gente circula, então foi mais ou menos aqui repassando as situações específicas e avaliando se incide ou não IBS ou CBS. Podemos passar, Fê, por favor. E aqui eu vou ser bem breve, que eu já passei do meu tempo. Muito embora os vetos não tenham sido analisados, tem um novo projeto de lei que está sendo circulado, né, aí nos diferentes grupos. Ele não foi ainda oficialmente apresentado, mas que ele visa corrigir estas situações ali, as situações dos vetos. E aí esse projeto de lei, além de retornar, né, todos os vetos que eu mencionei, envolvendo FIAGRO, envolvendo fundo imobiliário, ele também traz expressamente a isenção de IBS e CBS sobre rendimentos financeiros, dividendos, juros sobre capitais próprios e demais operações com TVM quando são realizadas por fundos de investimento. Então, seguindo exatamente essa lógica que a gente conversou agora, de que quando eu faço isso no intuito de simplesmente aplicar o recurso daquela coletividade, eu não deveria ter tributação nessas operações. Podemos passar, Fê, mas é minha última fala. E aí, isso, aqui são os pontos que eu já destaquei. Então, acho que eu encerro aqui até para não estourar mais o meu tempo. Eu vi que o Aguinaldo está com a mão levantada. Bom te ver por aqui, Aguinaldo. Tudo bom, Elisa? Não, é só um complemento que eu não me recordo ter discutido com vocês, mas a CVM, o Conselho da CVM, autorizou que fundos de investimentos
prestem o serviço de market making. Então, era uma coisa que a gente estava discutindo, né, como operacionalizar isso, porque o fornecedor do serviço passa a ser o próprio fundo, o contratante do serviço, que vai oferir receita pela prestação de serviço de market making é o próprio fundo, né? Então, tinha justamente essa discussão, né? Porque, na essência, ele está prestando o serviço e aí, por outro lado, tem toda a discussão da não personalidade jurídica. Era só um complemento. Não, perfeito, Aguinaldo. E acho que são essas situações realmente que a gente precisa ficar atento, né? Ou seja, quando eu deixo de ter o fundo ali só nessa ideia de uma comunhão de recursos para aplicar em determinado bens ativos, e ele passa a ser efetivamente um fornecedor que está entregando utilidade para além do seu grupo de cotistas. Então, acho que esse são os cuidados, né? Não dá para a gente dizer que fundo é contribuinte pelo simples fato dele estar ali elencado como um possível fornecedor, mas isso também não significa que em nenhum caso eu possa ter um fundo como não sendo contribuinte pela simples ausência de personalidade jurídica, porque isso deixa de ser relevante agora na medida em que eu estou olhando para a atividade e não para quem a exerce. Mas é isso, passo para você, Nereida. Obrigada, Aguinaldo. Excelente, Elisa, a tua exposição, assim, como as demais também. E realmente deixou aí claro essa dificuldade, né, que a gente está tendo de saber onde que o fundo atua, e mais um exemplo disso é exatamente isso que o Aguinaldo falou. Bom te ver aqui, Aguinaldo. E agora a gente vai ouvir a Tati, né, a Tati Migiana. Ela é contadora, advogada, especialista em direito tributário pelo IBET, especialista em mercado financeiro de capitais e mediação, conciliação e arbitragem pela FGV, ex-conselheira do CARF, do Conselho Superior também, certificada pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social. Ela é professora de direito tributário em vários cursos de extensão e pós-graduação lato sensu. Ela é consultora tributária da Itaúsa, líder do Comitê de Tributos do IBEF São Paulo, vice-presidente da Reforma Tributária da Abrasca, do Grupo de Reforma Tributária da Abrasca, e é consultora técnica da Abrasca também, além do que ela tem prestado um serviço de utilidade pública, que é a Isa e a personagem que ela criou para explicar de forma lúdica, né, sobre tributação no Brasil, que realmente é um trabalho que já está avançando, inclusive nas escolas públicas, de tamanha utilidade que é. Parabéns, viu, Tati? Bom, a palavra é sua. Obrigada, Nereida. Bom, depois das apresentações completas aí feitas pelas meninas, né, eu falei assim, nossa, eu não vou falar mais nada, só vou falar que eu concordo, mas assim, eu vou chamar só a atenção de algumas partes, que eu acho que é importante a gente ter, por conta da operacionalização da reforma tributária para os serviços financeiros, e chamar a atenção também dos pontos que pelo menos o mercado tem discutido, né, um pouquinho. Em relação ao tratamento tributário de serviços financeiros, bem como pontuou a Fê, né, hoje a gente observa a sistemática do regime cumulativo, né, então a gente tem uma alíquota de 4,65% para as instituições financeiras, com dedução de despesas incorridas, por exemplo, nas operações de intermediação financeira. E aí a gente entra também nas questões pontuais do CARF, né, que falou, poxa, o que são despesas incorridas nas operações de intermediação financeira, inclusive considerando as normas do Banco Central, né? E RPJ e CS, a gente tem uma alíquota, claro, maior, né, 45% com previsões específicas, e aí tem um projeto de lei aí tendo uma tentativa de se juntar ao PL 1087 aí, que foi apresentado pelo governo, né, ao Congresso Nacional, para aumentar a alíquota dos bancos para mais 5%, né? Então, assim, é um pouquinho complicado, porque os bancos já têm uma alíquota que eu acho que é prejudicial já ao setor, né? E a finalidade das instituições financeiras é um tanto social também, né?
ISS, incidentes e operações de intermediação de serviços financeiros, né? Complexidade elevada, a gente tem uma complexidade elevada, ainda mais considerando as normas do Banco Central, índice de Basileia e tudo mais, que eles têm que observar, todas as normas do Banco Central, é um pouquinho diferente de uma pessoa jurídica normal, né? E aí, o que que trouxe aqui, pelo menos a Fernanda, né? Que o serviço financeiro ele foi especificado. O que se considera como serviço financeiro, né? E nessa linha, só chama atenção aqui que a predominância agora ficou realmente na atividade e não mais na entidade. Antes a gente considerava serviço financeiro aquelas instituições que tinham autorização do Banco Central, que tinham carteira, por exemplo, de câmbio, que tinham carteira, né, para depósito à vista, e aí a gente tinha vários tipos de bancos, né? Bancos de investimentos, bancos múltiplos, bancos comerciais, né? Então, o artigo 181, ele estabelece, ele cria o regime especial para a tributação de serviços financeiros, afasta esses serviços do modelo geral de IBS-CBS, eu acho que de forma legítima, porque as instituições financeiras têm uma atividade sui generis, né? E determina que haverá tratamento diferenciado específico, né? Em relação a essa abrangência excessiva do conceito de serviços financeiros, né, ela adota uma definição amplíssima de serviços financeiros. Então, realmente, como bem pontuou as meninas, gestão de recursos, fundos de investimentos, atividades de seguros. Então, o que são dignos de nota aqui? As categorias de instituições financeiras abarcadas pela legislação, incluindo não apenas bancos tradicionais, mas também sociedades cooperativas de crédito, fintechs, sociedades corretoras de valores, sociedades seguradoras e outras entidades equiparadas, né? Então, esses dispositivos, eles ampliam o acesso a serviços financeiros, né? Diversificando o mercado e assegurando maior resiliência e dinamismo à economia nacional. E o que eu entendo que a equiparação de fintechs e bancos digitais como instituições financeiras para fins de aplicação do regime específico, ele representa sim um alinhamento estratégico para os grandes bancos, que historicamente apontam já essa assimetria, né, regulatória, que favorecia essas novas instituições por meio de regras mais brandas. Então, essas instituições pequenas, as fintechs, elas tinham realmente uma assimetria regulatória mais branda que os grandes bancos, né? Então, essa padronização, eu acho que ele serviu para contribuir realmente para a equidade concorrencial do setor, né? É isso que a LC 214, ao regulamentar o BS, a CBS impõe uma nova estrutura tributária aos serviços financeiros, exigindo a reavaliação dos impactos tanto para as instituições financeiras equiparadas quanto para os seus clientes. Então, nesse sentido, eu achei importante. Os pontos de atenção que eu vou trazer aqui, a elasticidade conceitual, será que foi exagerada? Porque ela abrange operações que tradicionalmente não são serviços no conceito clássico. Por exemplo, uma simples cessão de direito creditório, uma securitização, uma concessão de garantia, uma liquidação de recebíveis, eles não são considerados serviços, né? Será que teve uma equiparação indevida? Porque ela trata de forma idêntica a atividade de altíssima complexidade financeira e operações meramente administrativas ou comerciais. Regime sem diferenciação de receita. O conceito ignora distinções entre receita financeira bruta, receita operacional e receita de serviço, tributando tudo de forma linear, né? Será que tem uma possível violação da capacidade contributiva? Porque o tratamento uniforme desconsidera o efetivo valor adicionado em cada atividade, incidindo o tributo sobre fluxo que não representa renda real, né? Então, aqui, quando foi citado, mencionado, as pessoas jurídicas que estariam enquadradas como instituições que concedem serviços financeiros, tal como muito bem pontuou as meninas, consultores de valores, imobiliários, correspondentes registrados no Banco Central, né? E ainda aqueles que nem são supervisionados por órgãos, ou seja, até demais fornecedores que prestem serviços financeiros. Então, pode ser qualquer pessoa, né? Desde que ele preste de modo habitual o volume que caracteriza a atividade econômica. Então, ainda que a profissão não seja regulamentada. Então, assim, as pessoas físicas também têm que tomar um certo cuidado, porque a depender da atividade e da comprovação, pode ter uma comprovação aí um pouco, vamos dizer assim, contrária ao que ela esteja fazendo, né?
Quem se sujeita, então, a esse regime específico são aquelas supervisionadas e não supervisionadas. A gente tem critérios objetivos, né? A supervisão formal não é mais requisito exclusivo, o que importa, então, é a natureza da atividade, considerando regularidade, volume e profissionalismo, né? E aí, qual que é a insegurança que a gente tem? Então, eu só vou fazer agora uma conclusão, né? Expansão do alcance do regime específico. Pessoas e empresas que tradicionalmente não são integrantes do sistema financeiro passam a ser tratados como prestadores de serviços financeiros. Insegurança jurídica. Empresas que atuam em atividades híbridas, plataformas de pagamento, marketplace, startups, podem ser indevidamente enquadradas como fornecedores de serviços financeiros, aumentando, assim, a litigiosidade. Adoção de critérios subjetivos ampliativos. Basta que a atividade tenha habitualidade ou volume relevante para ser considerado financeira. E o que é relevante? Está muito subjetivo também. Risco de bitributação e multiplicação da base tributável. Operações financeiras internas em grupos econômicos ou fintechs podem ser tributadas, sim, em duplicidade, tá? Então, o que a gente tem em relação ao artigo 184? A gente tem aquilo que a Nereida sempre chamou a atenção. Poxa, tarifas e comissões, incluindo serviços de abertura, manutenção, agora eles vão ficar sujeitos, né, pelo menos ao regime regular, né? E o serviço de manutenção e encerramento do conto de pagamento, pré-pago e pós-pagos, por tarifa, também ficam sujeitos às normas gerais do IBS. Então, qual que é a síntese que a gente tem? O artigo 184, ele cria uma exceção dentro do regime especial para serviços financeiros. Ele determina que determinados serviços bancários tradicionais não seguirão o regime específico, né? E esses serviços serão tributados pelas normas gerais do IBS e CBS aplicáveis a qualquer prestação de serviço comum. Qual que é a abrangência? A gente tem bancos e caixas econômicas, instituições de pagamento e demais fornecedores, né? Típicos. Pontos de atenção que a gente tem aqui: fragmentação e incoerência. Ao tratar parte das receitas bancárias fora do regime especial, o artigo 184 ele rompe com a uniformidade pretendida pela criação do regime específico para o setor financeiro. Dificuldade de separação contábil, né? Indo para o lado da contabilidade. Instituições financeiras deverão segregar com rigor extremo suas receitas, oriundas de atos típicos de serviços financeiros, serviços bancários tarifados e outras receitas operacionais. Então, mais para aplicar e para apurar de forma, pelo menos, transparente o que estaria sujeito ao regime específico e regime geral do IBS. E vai ter um aumento da complexidade operacional de compliance, porque ele vai exigir novos sistemas de controle, escrituração detalhada para assegurar a correta apuração e evitar, assim, as autuações fiscais. Insegurança sobre a definição de serviços acessórios, porque por enquanto a gente não tem nada em relação a esses pontos, porque fica nebulosa a situação de serviços que, embora vinculadas às operações financeiras, podem ser considerados tarifas ou serviço agregado, por exemplo, emissão de extratos, fornecimento de comprovantes, administração de outras contas, necessidade de revisão, então, consequências práticas, né? Necessidade de revisão dos contratos de prestação de serviços financeiros tarifados, esperar um pouco a regulamentação, obrigatoriedade de segregação contábil estrita das diferentes naturezas de receitas, risco de divergência de entendimento entre fiscalizações federais e municipais quanto ao enquadramento das receitas, aumento de custos operacionais para bancos, instituições de pagamentos e fintechs, a depender da alíquota de referência. E quando a gente fala de margem líquida, o que é isso, né? Aqui eu fiz um resuminho, que a nova legislação, ela estabelece diretrizes procedimentais específicas para a incidência tributária sobre a margem líquida oferida em operações de intermediação financeira, a qual se materializa no spread bancário, que a gente sempre fala do spread bancário. Isto é, na diferença entre os juros percebidos nas operações ativas e aqueles despendidos nas operações passivas. No contexto, então, desses serviços de intermediação financeira, a margem líquida configura-se como a receita bruta da instituição financeira, deduzidas as despesas inerentes ao custo de captação de recursos, e esse diferencial, conhecido como spread bancário, constitui, na essência, o núcleo econômico da atividade creditícia, sendo determinado pela diferença entre o custo de captação de recursos no mercado e o montante exigido dos tomadores de crédito na contraprestação de valores disponibilizados. Em relação ao artigo 185, né, o que a gente pode
trazer e como ponto específico, né? Já que a base de cálculo do IBS e da CBS no serviço financeiro, ele vai ser composto pelas receitas das operações com as deduções já previstas, a gente tem receita bruta das operações financeiras é a base da incidência. Deduções possíveis são restritivas, porque eles são previstos taxativamente. E não tem um método baseado no valor adicionado, é diferente do conceito geral de IBS e CBS. Em relação ao artigo 86, que fala das receitas de provisões de recuperação de créditos baixados como prejuízo, que vão compor a base de cálculo, desde que a provisão tenha sido previamente deduzida, a regra foi muito feliz, porque ela evita a dupla exclusão tributária, que é o princípio da simetria fiscal. Recuperações tributáveis somente se houve benefício fiscal anterior, e está alinhada com as práticas internacionais de tributação de perdas e recuperações. Em relação às deduções, a base de cálculo são restritas a operações autorizadas por órgão governamental, como muito bem trouxe a FE, e a análise que a gente tem, despesa administrativa nunca dedutível, salários, aluguel, tecnologia, restringe severamente o que pode reduzir a base de cálculo, elevando, sim, a carga efetiva a depender, né, dos eventos. Tendência à majoração da carga tributária a depender também da alíquota de referência. E quais são os exemplos típicos de despesas administrativas para bancos? Aluguel de imóveis, será? Agências, escritórios administrativos, condomínio e manutenção predial, contas de água, luz, telefone e internet, material de escritório e consumo interno, despesa de publicidade institucional, despesa com serviços terceirizados administrativos, despesa com sistemas de gestão interna, ERP, softwares administrativos não diretamente ligados à operação financeira, folha de pagamento da área administrativa, honorário de auditoria independente obrigatória, e o que não é considerado despesa administrativa? Despesas financeiras, com captação de recursos, perdas com crédito inadimplente, que são perdas financeiras, despesas operacionais com serviços bancários diretos, por exemplo, custos de cartão, TED, DOC, gestão de carteira, são despesas da atividade fim. Provisões para operações de crédito, como risco de crédito, né? A discussão sobre dedutibilidade da provisão para crédito de liquidação duvidosa, eu acho que foi muito feliz essa possibilidade de dedução e de forma ampla, né, e de forma bem literal, porque a gente tinha várias discussões no CARF que ainda tem, né, então tem um acórdão 9303/013-544, inclusive eu fui vencida no 9303/03545, e aí, qual que foi a decisão? Que os valores de provisão para crédito e liquidação duvidosas, elas não são passíveis de dedução como despesas incorridas decorrentes da intermediação financeira, assim não são dedutíveis das bases de cálculo da contribuição da COFINS. Qual que é o fundamento do voto vencido? A provisão, embora classificada como provisão contábil, ela representa uma despesa real, decorrente da atividade de intermediação financeira. O ponto aqui, falho, foi a nomenclatura da conta contábil, mas a nomenclatura da conta contábil é dada pelo Banco Central, através da COSIF, sendo exigida, então, pela resolução do Bacen 2008-2 de 99, mas a gente sabe muito bem que, na sua essência, esse valor é uma despesa efetiva. Então, por isso que há também precedentes favoráveis no âmbito do CARF, principalmente na turma ordinária, né? E também já vi também no TRF3. Espero que eles observem e analisem a essência dessa despesa, né? E não a nomenclatura, a formalidade, né? Que é observada aí nas contas contábeis. Então, no que concerne também as observâncias de regras contábeis, a ALC estabelece que as deduções devem obedecer às normas do imposto de renda, especialmente com relação às perdas e ajustes contábeis que poderão ser incluídas em períodos futuros, quando não deduzidos na apuração do período atual. A exigência de detalhamento nas receitas e despesas, incluindo avaliação ao valor justo, pode gerar um impacto significativo no processo contábil, demandando maior transparência e conformidade com as normas fiscais e financeiras. Então, é um ponto aí para a gente se considerar. Em relação ao crédito do IBS e da CBS, para o tomador de serviço financeiro, muito bem aí tratado pelas meninas, que é um direito legítimo perante o artigo 190, qual que é a análise? O crédito realmente ele é condicionado
a informação prévia e validação por comitê gestor. Então, pode ser que demore. Introdução de forte controle cruzado entre adquirente e fornecedor. E potencial atraso, então, pode ter na apropriação de crédito e risco de glosa por inconsistência documental. Então, essa é a insegurança que a gente tem em relação ao crédito. Em relação ao uso da taxa Selic para o cálculo das despesas financeiras vinculados aos créditos, que permite uma padronização do cálculo, né? Porque é muito difícil você pegar e considerar a margem líquida, né? Porque depende muito dos juros que estão sendo tratados, pelo menos em cada evento. Então, ele cria uma base comum para as deduções fiscais. Eu acho que foi colocado assim porque é o que é o possível, né, fazer. Isso pode facilitar o controle e a fiscalização das operações. A aplicação dessa taxa Selic e o acompanhamento das amortizações pode aumentar, sim, a complexidade dos sistemas contábeis e fiscais, demandando maior curiosidade e diligência na apuração. A possibilidade de apropriar créditos fiscais sobre as despesas pagas pode resultar em uma redução significativa da carga tributária para as empresas, especialmente para aquelas que operam com volumes consideráveis de crédito. Então, a depender da empresa que toma, por exemplo, crédito, ela pode sim fazer uma simulação, porque pode ser melhor para ela o regime de caixa. Em relação às obrigações acessórias, porque as entidades elas têm que observar obrigações acessórias específicas, né? Então, a gente pode ter um reforço do compliance fiscal, uma ampliação de obrigações acessórias, pode ter um aumento de custos de conformidade, penalidades possíveis em caso de inconsistência e omissão de dados, porque a gente tem mais de 20 penalidades em relação, por exemplo, ao IBS, né? Se você tem um sistema que ele faz um cálculo diferente, específico, e que esteja, por exemplo, em desconformidade com o comitê gestor, por exemplo, pode ter aí uma certa preocupação. Em relação às operações de crédito, câmbio, títulos, securitizações, qual que é a base de cálculo nessas operações? Receitas financeiras menos deduções específicas. E as deduções estão aí, já foram tratadas, aqui eu só fiz um resuminho, e a gente tem a exclusão, é claro, do principal e apenas o ganho líquido em alienações de ativos financeiros. O que é securitização e fatorização também? Bom, eu só fiz aqui um exemplozinho, mas securitização é um processo pelo qual uma empresa ela transforma ativos financeiros futuros em títulos negociáveis no mercado. Então, funciona assim, uma empresa tem créditos a receber, esses créditos são agrupados e vendidos para uma companhia securitizadora, e a companhia securitizadora emite títulos para captar recursos no mercado. O investidor que compra esses títulos tem direito ao fluxo de rendimentos, recebimentos desses créditos. E qual que é o objetivo principal? Antecipar fluxo de caixa, transferir risco, obter financiamento mais barato. Vou passar aqui o outro ponto. E o que é a fatorização factoring? É uma operação pela qual uma empresa cede seus recebidos comerciais a uma empresa de factoring e caráter definitivo. Então, a empresa tem faturas, duplicados ou cheques a receber, vende esses recebidos para a empresa de factoring, a factoring antecipa o valor descontado de uma taxa e a responsabilidade da cobrança normalmente passa para a factoring. Então, o objetivo principal é financiar capital de juro, melhorar a liquidez, reduzir a inadimplência ao transferir o risco, né? E o que o artigo 193 fala de securitização e fatorização? A base de cálculo vai passar a ser deságio líquido, o valor descontado, após as despesas, as deduções específicas, por exemplo, despesas financeiras operacionais da securitização e perdas com recebidos cedidos. Possibilidade de deduzir perdas futuras, que é o carry forward, e aplique-se também os FDICs não classificados como entidade de investimento. Então, como o conceito foi bem tratado pela Elisa, entidade de investimento, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação aos FDICs, né? E qual que é a crítica? Pode ter um risco de tributação sobre deságios mínimos, sem considerar a inadimplência real, exige alta sofisticação contábil para controle de perdas e dedução, e exclusão de cotistas de FDICs da tributação positiva para preservar, então, a atratividade dos fundos. Em relação aos créditos nas operações de créditos, a apropriação do crédito do IBS e da CBS é limitada à despesa financeira paga, efetivamente, regime de caixa.
descontados a amortização do principal e a Selic, que seria a margem, né, que a gente falou. Regra especial para emissão de títulos de dívida, operações de cessão de recebíveis e efeitos e vedações associados de cooperativas financeiras não podem apropriar esses créditos. Só pode aproveitar créditos se autorizado expressamente. Qual que é a crítica? Forte restrição à tomada de crédito. Reduz, a rigor, se a gente for fazer uma simulação, o efeito neutro do IVA, limita a recuperação de tributos para tomadores de crédito e introduz grandes complexidades na apropriação proporcional por tipo de despesa. E crédito na emissão de títulos de dívida, que a Nereida tinha comentado. Contribuintes no regime regular que emitem títulos de dívidas, elas podem apropriar crédito de IBS e CBS. Então, se eu sou uma empresa, eu estou precisando captar recursos, eu posso emitir debêntures, notas comerciais e tudo mais, né? E eu posso apropriar créditos, mas somente se o título for adquirido por um contribuinte que está no regime específico, porque senão ele começa, tem até uma justificativa, ele começa a concorrer com os bancos. Então, ele estimula também, nesse ponto de possibilidade de crédito, o mercado de dívida privada, permite aproveitamento parcial de créditos fiscais atrelados às operações de captação. E aí, tomando empréstimo bancário, emitindo título de dívida, qual que é o impacto, né? O impacto tributário para uma empresa tomadora de empréstimo bancário, você tem uma despesa financeira bruta, sofre incidências indiretas de IBS e CBS, que é repassada via spread bancário, e a apropriação de crédito de IBS e CBS é só parcialmente, pode apropriar créditos restritos sobre despesas financeiras líquidas, deduzido o principal amortizado e a taxa líquida de referência, e é regime de caixa a concessão de créditos. Emitindo título de dívida, o impacto tributário para a empresa emissora sobre os juros pagos não incide IBS nem CBS na origem, a apropriação de crédito de IBS e CBS não há, se o credor for pessoa jurídica não financeira. Então, só fazendo as simulações para ver efetivamente o custo, né, de você tomar um empréstimo que vai ter embutido o spread e o custo operacional também de você estar emitindo diretamente títulos de dívida, né? Gestão e administração de recursos, que foi muito bem colocado aqui pelas meninas, poxa, você tem a incidência do IBS e CBS sobre gestão de recursos, né? Inclusive de fundos de investimento. Eles não seguem o regime regular. E qual que é a análise? Ele reforça a lógica de que a administração de investimento é serviço financeiro típico e mantém a coesão com a sistemática aplicada aos demais serviços financeiros. Serviços não financeiros prestados a fundos. Aí realmente eles estão pelo regramento da norma geral, né? Por exemplo, consultoria jurídica, serviço de auditoria, são serviços não financeiros, né? Então, você tem uma correta separação de natureza jurídica dos serviços prestados e exige atenção, é claro, dos prestadores de serviços para identificar corretamente o regime aplicável a cada contrato. Então, a gente tem esse ponto. O artigo 209, que traz os créditos IBS e CBS para fundos e cotistas, qual que é a regra geral? Fundos e cotistas não podem aproveitar créditos de IBS e CBS. A exceção é se o fundo for contribuinte no regime regular. Aí ele pode apropriar crédito nas aquisições. Obrigações acessórias dos administradores e distribuidores. Obrigação de reportar informações detalhadas sobre o fundo, cotistas, distribuidores ou depositários centrais, mas essa obrigação, a rigor, já existe, tá? Só que vai ter uma possibilidade de convênios do comitê gestor com órgãos públicos para acesso direto às informações. Qual que é a análise? De novo, aumento o compliance dos administradores e distribuidores e você tem um risco de aumento de custo de conformidade para fundos e plataformas de investimento. Pode ter uma potencial duplicidade informacional caso o convênio não dispense obrigações redundantes. Então, isso tem que ser também trabalhado no âmbito da implementação da reforma. Gestão individual de recursos, gestão de carteiras administradas. Segue um regime específico. Vedação de crédito do IBS e CBS para adquirente do serviço investidor. E o que a gente tem aqui? Uma crítica, né? Ele penaliza o investidor nacional, pessoa física, que contrata gestão individual. Ele aumenta o custo líquido do serviço de gestão independente e favorece indiretamente a estruturação de fundos coletivos em detrimento da gestão segregada. Então, tem muitos clientes private que têm contratam uma gestão de carteira administrada que pode ser que não seja muito interessante no âmbito do IBS e da CBS. Serviços de ativos virtuais, né?
Aí o artigo 229, ele fala que tem a incidência do IBS-CBS sobre o valor da prestação de serviços de ativos virtuais. E define-se ativos virtuais segundo a Lei 14.478, que é o quê? Representações digitais de valor, negociáveis ou transferidos eletronicamente, usados para pagamento e investimento, e aí a exclusão ativos digitais são valores mobiliários, porque daí eles são considerados como valores mobiliários. Compras com ativos virtuais. Compras de bens ou serviços pagos com ativos virtuais, eles seguem as normas gerais do IBS da CBS, né? Então, qual que é a análise que a gente tem aqui? O ativo virtual é tratado como meio de pagamento e não como produto tributável na transação, não gera distorção na tributação de consumo e tributa o que é comprado, e não a moeda usada, né? Crédito para serviços de ativos virtuais. O contribuinte no regime regular, ele pode apropriar crédito de IBS e CBS sobre serviços de ativos virtuais, créditos baseados nos valores efetivamente pagos ao fornecedor. Então, ele respeita o princípio da não cumulatividade, né, diferentemente daquela gestão de carteira administrada, estimula o desenvolvimento de infraestrutura regulada para criptoativos de tokenização e exige controle documental rigoroso, identificação do serviço do fornecedor regularizado. Importação de serviços financeiros, né? Você tem serviços financeiros importados que estão sujeitos à incidência do IBS e CBS sobre as mesmas alíquotas. Então, qual que é a análise? Ele buscou isonomia tributária entre serviços adquiridos no Brasil e no exterior. Ele evita a criação de incentivos à deslocalização de fornecedores, né? Então, aqui eu trouxe uma análise que pelo menos da importação de serviços, eu acho que a ALC ela foi bem feliz, né? E outra parte da parte de aplicação, dessa parte de importação de serviços, que eu acho que é importante, só referendar aqui, então, ele estabelece tratamento igualitário entre fornecedores nacionais e estrangeiros, né? Tem um fator de redução que eu acho que não vai dar tempo de explicar aqui, mas é bem interessante, eu vou passar. Em relação à exportação de serviços financeiros, também foi feliz porque observou a imunidade constitucional, né? A exportação de serviços financeiros, eles ficam imunes à incidência do IBS e CBS. Então, ela é uma regra alinhada ao princípio da não exportação de tributos. Cálculo da proporção e reversão de deduções. Aí ele fala que é para operações de crédito, câmbio, títulos de securitização e factoring, calcula a proporção da receita de exportação sobre a receita total e reverte proporcionalmente os efeitos da dedução da base de cálculo. Para os demais serviços financeiros, você tem um cálculo específico, né? Então, é uma norma que norma que traz uma regra anti-abuso, focada sempre em substância econômica real, o que é bem interessante. E por que eu falo isso, né, em substância econômica real? Porque ele traz que não são considerados exportados os serviços prestados a filiais controlados ou investidos no exterior que sejam preponderantemente controlados por residentes brasileiros, não contribuintes do IBS-CBS. Aí, se vocês notarem, gente, a LC, ela sempre traz o termo preponderantemente, até mesmo para fins de crédito, né? Que, assim, não são considerados, por exemplo, bens e consumo, quando esses bens e consumos são utilizados preponderantemente na atividade econômica. E aí, por exemplo, outros bens e serviços precisa de regulamento, porque a gente não consegue saber qual que é o alcance do termo preponderantemente. E quando ele faz aqui as restrições à exportação, ele fala preponderantemente controladas, né? Então, a gente já tem um conceito objetivo, um critério objetivo, pelo menos na lei das SAs, que são controlados ou não. Mas, então, traz um pouco de insegurança, né? Então, uma análise crítica que eu vou trazer aqui, aspectos positivos, ele protege a exportação de serviços financeiros contra a acumulatividade, mantém alinhamento internacional com a loja do IVA em exportação, e o ponto de atenção é sempre que a gente precisa considerar o cálculo proporcional da reversão de deduções, porque ele pode gerar, assim, contencioso, uma complexidade excessiva. E aí a gente precisa de uma harmonização dos conceitos entre regulamentação cambial e tributária para controle de estruturas offshore, que eu acho que é importante. E com as alíquotas de serviços financeiros 2027 e 2033, ele fala realmente que 2027 ou 2033
elas têm que manter a carga tributária atual. Então, a gente tem aí, para as instituições financeiras, a gente tem aí uma segurança jurídica, né? E tem que ter uma transição controlada para evitar aumento abrupto de carga sobre o sistema financeiro. Então, ele preserva momentaneamente o equilíbrio econômico-financeiro das instituições, impede distorções na concessão de crédito no início da vigência plena da reforma, porque concessão de crédito é importante, né, para o país. E aí, aqui eu trouxe só metodologia de cálculo para vocês verem que a alíquota ela tem que considerar a proporção da base do PIS/COFINS em tarifas e comissões, demais receitas, então a apuração dos 10 de PIS/COFINS, cálculo dos tributos não recuperáveis nas aquisições de bens e serviços, e aí a definição da nova alíquota seria o débito de IBS-CBS, né, é igual ao débito total de PIS/COFINS mais os tributos não recuperados. E aí a gente tem aí base aí para a proporção e para considerar os dados históricos de 2022 a 2023 para fins de definição de alíquota. Então, é um cálculo que traz um pouco de segurança, mas é um cálculo complexo. A metodologia, ela vai ter que ser aprovada pelo ministro da Fazenda, comitê gestor, né? E vai ter ainda a homologação, né, do TCU. Então, é um cálculo bem complexo. Qual que é o ponto positivo? Mantém estabilidade tributária no sistema financeiro, em momentos sensíveis de transição, transparência formal na definição das alíquotas, já que vai ter uma homologação do TCU, e pontos de atenção, dependência de dados históricos para gerar distorções em mercados financeiros altamente dinâmicos, alta complexidade de cálculo da base efetiva e necessidade permanente de acompanhamento para ajustes futuros após 2033. Fundos de investimento, bem como trouxe aqui a Elisa em relação aos FDICs, em relação a ser contribuintes ou não do BS e do CBS, a gente tem aqui a regra geral, né? Fundos de investimento em geral não são contribuintes do BS e CBS. A exceção está prevista aqui no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 156A da Constituição Federal, né? Se desempenhar atividade típica de circulação econômica. Conclusão que a gente tem, fundos passivos que apenas aplicam recursos não são contribuintes. A exceção, que é do artigo 26, parágrafo 7º, ele fala que são contribuintes do BS-CBS no regime regular fundos que liquidem antecipadamente recebíveis. Isto é, fundos que antecipam pagamento duplicado, cheques, notas promissórias, similar a uma securitização factoring, realiza operações econômicas típicas de cessão onerosa de crédito com deságio. Então, em relação ao artigo 219, ele fala que se aplica aos FDICs e outros fundos que liquidem antecipadamente recebíveis de arranjo de pagamento, mas só são considerados contribuintes se não forem classificados como entidade de investimento. E aí, o que são? Aquela atividade principal é a gestão de recursos para obtenção de retorno de valorização, ou seja, se o cotista ele tiver algum poder perante a gestão do fundo, aí ele não é considerado entidade de investimento, né? Porque a gente sabe muito bem que tem fundos exclusivos, principalmente fundos restritos, que realmente tem essa gestão indireta, né? Ou direta, que a gente pode falar. Aspectos positivos: mantém a coerência do IBS-CBS como tributo sobre circulação econômica ativa e não sobre investimento passivo. Estabelece critérios objetivos baseados em atividades, pelo menos, e não apenas naturezas jurídicas. Pontos de crítica: exige definição clara e regulamentação eficaz do que é entidade de investimento. Porque a gente tem o que é entidade de investimento quando é FIP, né? Quando é FIP, a gente já tinha uma conceituação. Então, ela pode gerar insegurança jurídica para fundos híbridos, que você tem a parte passiva e parte ativa. E amplia a base de contribuintes no mercado de securitização direta, FDICs de recebíveis, potencialmente levando o custo de captação via fundos. Então, acho que só para trazer aqui, porque a gente está com um tempo mais curto, eu só quis chamar realmente, fazer uma análise de todos os dispositivos muito bem tratados pelas meninas aqui. Nereida, passo para você. Obrigada, Tati. Bom, a gente já está realmente pós nossa hora de término, né? Eu não sei se tem mais alguma questão que vocês tenham dúvida em relação. A Lê disse que o material vai estar disponível, né, para o pessoal, muitos já pediram,
E, bom, é isso. Obrigada aí a todos. Importante que vocês viram a especificidade que é a tributação de serviços financeiros, né? Sai do lugar comum de fornecimento de bens e serviços e vai se atendo à tributação via a contabilidade, né? Os registros contábeis. A Fê já deixou aí o contato dela. Então, qualquer dúvida, a gente pode contactá-la. E eu agradeço aí vocês que ficaram até agora prestigiando aqui essa fala riquíssima de todo mundo, né? Super técnica, realmente foi muito bom. Gente, muito obrigado e um ótimo dia a todos. E um resto de semana também, né? Semana curta. Obrigada a Tá todos. todo mundo Quero aqui só parabenizando terminar vocês, aqui viu? agradecendo aos nossos queridos palestrantes, Fernanda Seco, Fernanda Calazans, Elisa, a Nereida, que fez a moderação, e a Tati Mijama, que fez esse fechamento incrível. Estão todos convidados para os nossos próximos webinários, vamos fazer outros eventos, e fico muito grata pela presença de todos vocês. Muito obrigada, boa semana a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, Parabéns. tchau, tchau. Parabéns. Um abraço. É.